Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, nosso episódio número 7. Comigo aqui, professor Thiago Rosante. Salve, Kim. Tamo junto mais uma vez, mais uma semana após o EJE. Daqui a pouco, esse fim de semana tem aí algumas particulares de medicina de São Paulo, enfim. Agora começou a temporada de vestibulares de meio de ano. E já encontramos, vamos trazer aqui na primeira notícia. Teve até coisa já comentada, né? Que apareceu. Tá aí, ó, a gente falou. Não foi falta de aviso. E não só uma. Vamos mostrar só uma e aos poucos a gente vai lembrando aqui. Vai aparecendo aí e a gente vai mostrando. E comentando. Fechou? Simbora então para as notícias da semana, por favor. Aí, ó. Primeiro aí, né, a notícia da semana é que a OTAN estende seus tentáculos pro Pacífico. Então, Acho que um dos primeiros, né, que a gente comentou quando a gente estava falando no caso da Finlândia, que ia entrar para a OTAN e que ia aumentar a fronteira com a Rússia. E aí, aí, questão da OTAN, a importância da OTAN, quando ela surgiu. Então, justamente. Ou seja, você ainda falou, poxa, saibam, estudem aí sobre a OTAN. Tá tudo em cima aí do processo de importância da organização do Tratado do Atlântico Norte. Exatamente. E aí, assim, no cenário das relações internacionais, essa expansão é decorrente do seguinte contexto. Então, é a extinção da União Soviética. Exato. Acertei? O final do processo ali da União Soviética, do cordão sanitário, como eles diziam, que era aquela linha de países socialistas que eles queriam barrar ali, meio que com o Muro de Berlim, e todo um controle ali de fronteira, de borda mesmo dos sistemas. E aí, com o final, com a dissolução do modelo soviético, você teve uma série de nações ali saindo desse eixo de influência e passaram a pouco a pouco integrar a OTAN, até porque era um jogo político, né? Você traz esses caras pro seu lado e esses caras deixam de estar sob a influência soviética, ali a influência russa depois da dissolução da União Soviética, né? Perfeito, é isso. Fiquem ligados então, porque o que a gente fala aqui aparece na sua prova, certo? Só aí. Próximo tema, por favor. Próximo assunto. Putz, isso aí é uma doideira, hein, mano, Rosante? O óculos da Sadia, hein? O óculos do quê? Já virou meme, o óculos do frango da Sadia, hein? Puta, parece mesmo, né, meu? Isso aí é o óculos do frango da Sadia. Parece o óculos do frango da Sadia. A Sadia inventou isso na década de 80 e a Apple agora copiou. Então é isso, um óculos de realidade virtual da Apple. Na verdade é um projeto aí que foi tentado pelo Facebook um tempo atrás, não vingou muito, mas agora está um pouco aperfeiçoado. Ainda não é um mergulho ali num metaverso 100%, mas é um passo a mais, porque com esse óculos aí você, segundo a apresentação da Apple, realmente é algo para revolucionar, porque você vai com o óculos ter todo o controle do seu aparelho integrado, ou seja, o seu celular vai estar integrado ao óculos e o seu óculos vai espelhar, literalmente nessa tela, tudo que seu aparelho tem. Como se estivesse no WhatsApp, exatamente. E aí, por movimento de mãos na frente do óculos, você vai conseguir, o óculos vai captar o seu movimento, onde você está clicando ali mais ou menos, e você vai conseguir acessar. Que doido. E isso vai conseguir ver filmes, séries, YouTube, ouvir música, tudo por esse óculos aí. Ou seja, é um passo a mais para o mundo virtual ou um passo atrás em relação ao sedentarismo, né? Porque você imagina que agora... Você imagina que você assistindo seu joguinho do Parmeira, com um óculos desse lá no sofá, cerveja ali na mesa do lado, você vai levantar óculos eu vou estar dentro do estádio. Acabou, você está dentro do estádio. É exatamente essa ideia. Você vai ter o controle, inclusive, de zoom da imagem, porque não vai ter limitação física, né? Desse tipo de zoom. Se a imagem for em 4K, você vai ter como ampliar ali uma imagem de filme, uma cena, um tamanho de tela, o quanto você quiser, segundo eles. Então é um negócio bem interessante, bem visionário, mas ainda inacessível, né? Por uma questão de preço que foi colocado pela Apple. Parece que o valor inicial era $3.500 em dólar. Então, você imaginar que para um norte-americano isso é um valor já muito caro. Eles reclamam muito de celular a $1.200. Imagina comprar um óculos a $3.500. Então, é um valor não é para qualquer um. É um valor muito alto, fora da realidade e de extremo luxo.
não é um óculos discreto que você possa colocar e sair na rua tranquilão. Não. Então, assim, aqui no Brasil não sei se é muito viável você sair com um negócio desse, até porque você sai com o celular na mão, você corre risco, imagina... Parece um óculos de esqui também, né? Exato, é um negócio grandão ainda, tal, mas exatamente eles alegam que o tamanho foi alegado por conta da imersão, né, para não ter margem fora do seu campo de visão, ou seja, você está com toda a visão imersa no ambiente do óculos para que você possa realmente se sentir ali dentro, né? E aí no Brasil, como tudo, né, por conta de imposto, você põe aí o dólar vezes 5 mais ou menos, então você coloca aí, ia já bater 17 e pouquinho, 17.500, se fosse uma conversão sem imposto. Com imposto você pode pôr aí uns 27 pau. É isso. Essa brincadeira aí no Brasil. É um Gol bolinha usado. Considerando que agora, né, o carro popular até baixou aí com os impostos, você vai ter carro a 58, 60 mil, pô, 2 desse aí é um carro popular. É um carro usado. Um usado compra um, 2 compra um novo. 2 você compra um novo, um você compra um usadinho que você vai rodar aí. Bom, e aí tem tudo a ver com... Eu vejo isso aí na redação da vida, inteligência artificial, que você disse do sedentarismo. A gente tem que pensar que, apesar de não ter falado disso diretamente ainda, as IAs vieram para ficar, né? A inteligência artificial veio para literalmente revolucionar. Não tem mais volta, isso não tem freio. Não, meteu o pé na porta e entrou com tudo. Não tem freio. Apesar de muita gente, os teóricos do apocalipse aí estarem alegando que a IA pode levar a uma extinção, a um problema de controle de máquina em áreas que a gente não quer que elas controlem. Isso é verdade, há o perigo mesmo, há esse risco. Mas as IAs, como aplicativos de notebooks e PCs e celulares, já são irreversíveis. Isso aí não tem mais como tirar, elas já estão ali, você usa um monte de programa que faz isso, que gera texto, que gera imagem, que grava vídeo e transforma em texto, que por meio de texto grava um vídeo, ou seja... Eu gravo um vídeo do professor Rosante falando de coisas que eu quero que ele fale, enfim, exatamente, você vai usar uma imagem ali e aí você pode gravar o que você quiser, inclusive com ajuste de timbre de voz parecido com a minha voz horrível, e aí você vai conseguir chegar até nessa nuance de falar assim, realmente a voz é muito parecida, por ajuste de canal de som, tal, o que antigamente seria muito caro, teria que contratar ali um monte de diretor de som aqui para poder fazer esses ajustes. Agora você pega uma IA lá, grava lá 2 minutos da minha voz, da minha dicção, ele vai reproduzir som muito similar. É isso. Chegou para ficar. Com toda certeza também esse assunto, inteligência artificial, de alguma forma, deve aparecer nos processos seletivos. Esse aí, do jeito que está vindo no primeiro semestre, é bem possível. Aquele comentário que a gente fez da foto do Papa, tal. É verdade. Então, assim, todo esse universo das inteligências artificiais é bem possível que apareça em algum lugar. Isso é um tema forte para a redação, porque é uma mudança de estilo de vida. Isso. É uma mudança de paradigma da humanidade. Como muda rápido, né? Meu Deus do céu. Estamos ficando velho. Por favor, próximo assunto. Esse aí que você me mandou, eu não entendi bulhufas, depois eu até dei uma lida. Assim, um buraco... A China está construindo um buraco de 11 quilômetros de profundidade, cara. Sabe que perde nem vai ser o mais fundo, né? O mais fundo é da Rússia lá. Eu fui ler aqui, tá 12,2, um negócio assim. Isso, 12 quilômetros e 200 e algumas coisas de metro, 200 e uns pouquinho. Mas é assim, literalmente para mostrar força, uma questão de... Quem que faz um buraco de 10 quilômetros? Então, assim, você está primeiro provando que você tem tecnologia para gastar dinheiro e fazer isso. É isso, e a Rússia demorou décadas para fazer isso. 20 anos. 20 anos. Mais de 20 anos para chegar no limite onde eles fizeram lá. E eles estão querendo fazer isso aí, acho que em um pouco mais de um ano. Os caras querem... eles estão com um projeto de terminar e ter o fim científico dele em 2 anos, já com os estudos, para entender o que você pode explorar ali. Obviamente, os caras não são bobos de jogar dinheiro fora. Isso tem muito a ver com a questão geopolítica atual da China, o posicionamento chinês na geopolítica atual. E a China, literalmente hoje, tem uma questão que olha, a gente aqui quer mostrar para o mundo que a gente está se posicionando de um jeito que não vai mais ser tratado como uma segunda potência. A gente está caminhando para ser a primeira. E os norte-americanos que se virem, porque a gente não vai parar. E dinheiro a gente não vai deixar de injetar. Então, um dos pontos aí
é o estudo científico, para entender as origens da Terra, a formação geológica. Então, Sim. quanto mais fundo você vai, mais original você vai ter ali o solo, os resíduos. Então, você pode fazer uma série de estudos de idades precisas por conta da datação de carbono. Então, Sim, tem uma parte científica muito grande, é né? um negócio bem importante. Só que você também tem uma questão aí de exploração econômica, porque os caras estão indo tão fundo para ver se eles encontram gás e petróleo. Também tem a ver com recurso econômico, não é uma coisa Geração de energia. Exato, é a geração de combustível ali. A gente sabe que a China tem uma matriz energética que não é das mais limpas. Opa. E eles estão querendo literalmente explorar o limite que eles podem de energia não renovável, para que depois eles façam uma conversão ali para energia renovável. Eles ainda são, junto com os norte-americanos, os países que mais poluem aí no sentido de emissão de carbono. Então, isso parece uma coisa um pouco atrasada, mas é aquela coisa, a gente não pode falar como brasileiro, porque o Brasil está aí com o pré-sal, que está em grande profundidade, e a gente está ganhando dinheiro com isso, mesmo com o mundo discutindo energias renováveis, a gente ainda está buscando reservas de petróleo. O app que a gente fez aí sobre o petróleo na bacia amazônica, lá no fim da Foz, é a mesma ideia, ou seja, a gente não pode fazer uma crítica tão grande porque o nosso país está na mesma linha, está seguindo o mesmo caminho. E é aquilo, né? Mesmo que não vá usar, é reserva de valor. É reserva de valor, é reserva para se em algum momento eu posso até não usar, mas se em algum momento eu precisar, eu tenho ali uma coisa emergencial, como as termoelétricas hoje, quando tem crise hidrelétrica no Brasil, a gente usa termoelétrica, é poluente, mas sem energia não dá para ficar, então a gente usa ali para suprir uma necessidade. Vale também que nessa notícia você tem ali os planos da China que não param aí, tá? Geopoliticamente, a China está começando a se fixar como uma potência a ser respeitada. Não mais que incomoda só em fala, em número de exército ou de armas e em venda de produtos baratos. Não, em tecnologia. Tanto que os caras estão querendo se impor criando uma base na Lua. Não estou falando mandar um homem para a Lua. Estou falando construir uma base fixa na Lua. Ah, é? Eu vi que nesse mesmo dia mandaram 2 lá para a estação. Isso, são os primeiros civis, não militares, né? Civis, que vão para a órbita com uma espaçonave chinesa. Então você tem a não China são realmente... astronautas. Não são civis, para estudos técnicos mesmo. Corrida espacial. É uma nova corrida espacial, é o que a gente chama hoje na geopolítica de Guerra Fria 2.0. Só que, aparentemente, nesse momento, os norte-americanos, eles enferrujaram, vamos colocar assim. Parece que eles se acomodaram, sentaram, sabe, no trono e falou assim, ninguém está perto de mim, ninguém me ameaça. E, de repente, surgiu aí alguém que respeita o zero, é aquela coisa... Não tem o respeito à minha história que a China vai falar para você. Que história, parceiro? E quem chegar na Lua lá, o terreno não é de ninguém, pô. Exatamente. Aí, não fatiaram a Lua ainda. A exploração, não. A Lua não é a Antártida, não. Ali exato. tem um acordo de não exploração, tal, para não modificar e não poluir, não gerar processo de mudança na Lua, mas criar uma base que seja, por exemplo, sustentável, não teria nenhum problema. Os caras podem... Ciência não sabe se isso é viável economicamente, se vale a pena você manter uma base lá com um custo altíssimo para fazer uma exploração de algo que já se provou cientificamente sem muito agregar. Ou seja, o que se tinha que estudar da Lua, os grandes cientistas falam que já foi descoberto, não tem mais muito o que explorar ali, mas pode ser um processo para criar uma base fora da Terra e quem sabe no futuro pensar numa base em Marte. Afinal de contas... Você tem aí norte-americanos com projetos de ida a Marte já há algum tempo. Exato. Então, tentar deixar um homem fora de uma nave espacial embasada em algum lugar deve ser uma coisa importante para você fazer um projeto depois para ir a Marte. Porque a Lua está bem mais próxima do que Marte. Seria até o processo de aterrissagem e regresso à Terra é uma coisa que tem que ser testada, porque sempre gerou grande dificuldade em qualquer tipo de viagem desse tipo. Boa. Então já falamos aí da corrida espacial, a nova corrida espacial. Nova Guerra Fria. Guerra Fria 2.0, do buraco da China aí para pesquisa científica e exploração energética, enfim. Um assunto só gera tanta coisa que pode virar questão. Aí a geopolítica tá bombando, né? Aí tá bombando. E a China, obviamente, ficou cheia de rusga com a OTAN trocando ideia com o Japão. Sim. Então, olha também... Essa é uma situação meio desnecessária nesse momento para a OTAN.
Pô. arrumar a China também como adversária. Não basta a Rússia, agora eu quero arrumar rolo com a China. Tratado do Atlântico Norte, meu, que tá fazendo no Pacífico. E não sei se vale muito. Ou justamente foi ali pra, né, se posicionar foi para com se firmar, força, né? Foi para se firmar como assim, ó, peraí que aqui tem um limite, tá? Vocês não vão fazer o que vocês querem. Só que eu não vejo muito a OTAN encampando um confronto contra a China ali no Pacífico. Difícil, Não né? vejo ela entrando para defender a Coreia do Sul ou o Japão num confronto. E também não vejo a China querendo esse confronto, porque militarmente falando, da Coreia do Sul e o Japão não fariam frente de jeito nenhum. Taiwan da vida, por exemplo. Não. Aí jamais. Não sei se a China quer fazer esse tipo de confronto bélico, mas um esmagamento político e uma opressão geopolítica é possível, tanto que esse processo já existe. Existe uma série de manifestações na China ali por conta do processo de Hong Kong, que é uma província autônoma, e Exato. Taiwan, que é considerada pelos chineses uma área rebelde, que não aceita ali o governo que eles consideram o governo original chinês. Sim, boa. Nossa, China tá bombando, cara. Exato. China tá bombando. Próximo assunto, por favor. Governo anuncia série de medidas de proteção ao meio ambiente e clima. Pô, aí... Então, vale lembrar que dia 5, né? Segunda-feira agora, você teve o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dia Mundial do Meio Ambiente, Então, fato. por conta disso, você teve ali uma data simbólica para discussão e anúncio de algumas medidas e assinatura de alguns compromissos que o Brasil estabeleceu. Até porque, pelo último governo, o meio ambiente brasileiro foi muito contestado internacionalmente. Sim. Por falta de cuidado, por um descaso com essa questão ambiental. E o governo atual vinha sendo pressionado também por não adotar nenhuma medida prática. Só por discurso, mas na prática não ter feito nada ainda. Então, foi um decreto até simbólico pelo momento, um dia depois do Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia depois do anúncio foi assinado e já colocado. E aí é uma coisa, assim, que põe o Brasil de novo nos trilhos de buscar, por exemplo, dinheiro fora do país. Sim. Muita gente acha que... Muita gente ligada à economia... Manter uma floresta em pé não dá dinheiro. Que não, isso aí, pô, a gente perde dinheiro porque tem que explorar, tem recurso lá e a gente não explora. Hoje, por estudos não brasileiros, internacionais, tá? A manutenção da floresta gera mais recurso para o Brasil do que a exploração dela. E, na verdade, gera 9 vezes mais recurso. Não é que eu estou falando que gera uma vez e meia. Não. Você está falando de 9 vezes mais recurso que a gente arrecada para manter a nossa floresta em pé e intacta. É 9 vezes mais do que a gente ganharia explorando aquela região com pasto ou com mineração. Ou seja, é um ganho absurdo para o país. Vale muito dinheiro. E aí, obviamente, nenhum país fora do internacional, nenhuma nação, nenhum acordo internacional vai ser validado se o Brasil ficar só no discurso e não tiver nada prático. Perfeito. Então, a gente teve que dar um passo realmente ali mais sólido para que a gente mostre para o mundo. Falou, ó, eu estou fazendo o que é preciso, eu estou criando decretos aqui, preciso de ajuda, porque fazer esse tipo de controle numa área tão enorme como a brasileira, principalmente na área amazônica, é muito difícil, é muito complexo, mas isso não envolve só a Amazônia, né? Envolveu uma série de áreas nacionais aí, Sim, de Brasil biomas, todo. Exato, que pega o Brasil inteiro, inclusive a Mata Atlântica, que é uma das mais degradadas historicamente, também entrou nesse processo aí de controle e de preservação de áreas, de bordas, e inclusive em relação à compra de terrenos e manutenção de uma área nativa. Ou seja, aparentemente o Brasil está tentando voltar aos trilhos nessa relação do meio ambiente aí. E isso para os vestibulares, prato cheio. Sempre, isso sempre. Até porque vira e mexe você vai falar de COP, né? E aí, assim, o Brasil está querendo trazer... Tá querendo não, né? Parece que já acertou a vinda da COP30, que vai ser feita no Pará, se não me engano, em Belém. É mesmo? E aí, essa vinda da Conferência Mundial do Clima, ali, do painel do clima, vindo para cá, é aquela coisa... Eu vou mostrar para o mundo que eu estou fazendo uma coisa séria. E eu não escolhi Belém à toa, né? Que é uma capital amazônica, está ali no meio da floresta, então é uma situação que você pode literalmente explorar mercadologicamente. Você pode fazer uma propaganda muito grande fazendo uma cópia ali. E aí, obviamente, estando em Belém, você vai levar os líderes para fazer uma visitinha, mostrar a floresta preservada e
fala da importância e como o Brasil precisa de dinheiro para ajuda para fazer a floresta continuar de pé. E enquanto você foi falando, eu lembrei até da UERJ, porque como ela aconteceu domingo agora, ela está muito recente na cabeça de todo mundo. Teve uma charge simulando o ex-presidente entrando no avião com uma árvore... Nascendo. Sem galhos, aí ele brota entra no avião, a charge nasce... do Laerte. Isso. Sabe qual charge que é? Sim, Então, eu vi. Tem essa charge, e aí fazia uma pergunta, de fato eu não me lembro do que era, mas total nesse assunto da mudança de pensamento do governo atual perante ao governo anterior. Essa charge foi feita o ano passado, exatamente no final do ano, em dezembro. O Laerte é um cartunista que faz charges para a Folha de São Paulo. E essa charge foi publicada, saiu lá na parte do editorial, lá quando eles colocam a charge do Laerte. E aí estava lá exatamente no momento que o ex-presidente saiu do Brasil. Isso. E aí ele publicou a charge ali. E aí muito sutilmente ele colocou uma mudança ali. Falou, olha, as coisas vão voltar a brotar, né? E assim, Isso. serve muito, tanto que serviu. Para vestibular, né? Isso. E aí teve mais uma questão falando da manutenção de manguezais, enfim. Manutenção do carbono, né, da preservação. A importância do mangue ali nesse processo. Para não aumentar o efeito estufa. Isso já falamos lá acho que no episódio de Ilhas de Lixo. Isso. Sempre problemas ambientais sempre aparecerão. E nesse caso, apareceu não só na prova de ciência da natureza, como na prova de linguagens. Você vê como o negócio está pegando. É isso. Fiquem ligados aí, ó. Mais duas questões que falamos lá em outros episódios também. Relacionadas. Também relacionadas aí. Já o primeiro vestibular, já de cara a gente já matou muitas. Próximo assunto, por favor. Aí, ó, falando de Marte, Rosante. Aí, ó. A live. A gente falou lá, né? Falou da China. E aí, ó. Olha o papo aí de Marte, aí do projeto Marte. Na verdade, sabe que há um tempo atrás, antes da pandemia, você tinha um consórcio internacional que projetava a ida a Marte e que até chegou a recrutar possíveis voluntários para fazer testes e fazendo um processo seletivo afunilado até se chegar aos finalistas que pudessem ser pessoas que realmente estivessem dispostas a ser pioneiros. E aí sem garantias nenhuma de volta, tá? No processo era bem claro, assim, ó, você se inscreve para ir a Marte, não garantimos a sua volta. Você topa, quer ir? E é uma coisa que se brinca, mas se a gente for parar para pensar, guardadas as proporções, isso lembra muito o processo de grandes navegações, né? Quando, sei lá, há 500 anos atrás, há 550 anos atrás, você se lançava no Oceano Atlântico, num barco, sem garantia de achar terra, sem garantia de comida, porque o barco tinha um limite de estoque, então se você estivesse no oceano muito longe há muito tempo, você não tinha o que comer, buscando novos horizontes, novas terras, novas possibilidades. Hoje parece uma coisa inviável a gente falar de estar em Marte, de viver em Marte, ou de possivelmente quem que vai ser louco colonizar, porque quem que vai ser louco de ir, ou como que a gente vai começar a desenvolver isso lá, e etc. Mas é um processo futuro, quem sabe com o avanço tecnológico, quem sabe a gente está tirando sarro aqui, quem sabe daqui a uns 30 anos não tem um processo de vestibular medicina Marte. Não, eu não duvido de nada, do jeito que as coisas estão. Não dá para, depois aqui, lá na frente, vamos buscar esse vídeo e falar, os caras eram profetas, né? Os caras acertaram. Essa foi boa. Os caras acertaram, porque pode ser, né? Pode ser. É isso. Porque, poxa, se já fizemos isso há 550 anos atrás, imagina... Exato. Isso pode acontecer de novo. Por que não Marte? Porque se você pensar no que era o mundo perante a população da época ali, se lançar ao mar era tão igual... Era o mar tenebroso, ir a Marte. O mar tenebroso. Aliás, pelo menos Marte você sabe que tá lá. Tem isso, né? Você já sabe onde você tem que chegar. Exato. Se lançar ao mar, você não tinha nem certeza. Você simplesmente vai. Vai na fé. Vai na fé. E, já aproveitando aqui da física, o coordenador e professor Felipe Filati nos disse que em relação a essa live, apesar de ser chamada como live, demorou 18 minutos, não é isso? Isso. Segundo a notícia, 18 minutos de atraso para chegar aqui. Para essa imagem chegar, ele falou que é uma velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Pode aparecer qualquer tipo de questão falando aí
de onda, enfim. Exatamente, do processo de transmissão, né? Físico mesmo. Isso, de físico. como essa imagem vai chegar de lá até aqui, a imagem Isso, a por ondas velocidade é eletromagnéticas. tanto, quanto tempo vai demorar, essas distância coisas. de Marte, aí o Distância de cálculo. Marte, Então, etc. Fiquem ligados na física também, sem sombra de dúvida. é legal uma live de lá, pena que não tem muita gente ali, muita interação, mas uma Mas live, é né? a primeira live. É uma live, começa live. assim, né? É isso. Próximo assunto? Se eu não me engano, é o último assunto deste isso é episódio. contigo, hein? Ó, pra gente fechar com uma notícia boa. Essa notícia legal. tá sendo muito boa mesmo. Hoje nem foi nada apocalíptico, hein, mano? Hoje foi um negócio light, foi zen. Foi zen, Os caras vão começar a estranhar a gente, hein? pô, alguma coisa precisa acontecer aí que tá muito esquisito. Vacina contra o vício em cocaína e crack. Então a Prefeitura de São Paulo promete verba para pesquisa. É uma pesquisa desenvolvida pela UFMG, cuja ideia, olha que doideira, Rosante. Então, basicamente, vacina, então o assunto tá aí do vestibular, né? Vacina vai aparecer, é óbvio que vai aparecer. Talvez não a da cocaína Sim. e crack, provavelmente a da Covid-19, mas a vacina vai aparecer e o processo basicamente é o mesmo. Quando a gente compara a produção de vacina da Covid, eu pego substâncias que existem na natureza para injetar em você e isso fazer a produção de anticorpos. Nesse caso, não. A pesquisa, os cientistas desenvolveram uma molécula sintética, então ela não existe na natureza, eu injeto no paciente e esta molécula faz a produção de anticorpos. Esses anticorpos ligam-se à molécula de cocaína e crack. Por que cocaína e crack? Porque é a mesma coisa. Crack é um derivado. Fisiologicamente, assim, é a mesma coisa, é só a produção do... Um derivado pior, né? Isso, isso, exatamente. É mais sujo ali. Basicamente é isso. Se liga e fisicamente o anticorpo com a molécula do crack, ele não consegue passar a barreira e adentrar o cérebro, por exemplo, o sistema nervoso central. Então não vai ter o efeito que o crack e a cocaína... Aquela sensação de recompensa que eles dizem não vai rolar. Isso, o sistema de recompensa não vai atuar. O cara pode usar crack o quão quiser, não vai ter o efeito que o crack e a cocaína causam. Então, para quem é dependente, é uma grande saída aí. Pelo menos está no começo, claro, isso foi testado somente em ratos. Agora vão começar a testar em humanos. Voluntários, né? Voluntários. E a gente nem sabe, né? Eu estava até conversando com o Nando Nisoli. Ele até falou assim, poxa, mas e aí? O cara um viciado em crack, ele não vai ter o efeito do crack, o que vai acontecer? A gente não sabe. Teoricamente, o que pode acontecer. De usar, né? Teria sentido você usar algo que não te faz mais efeito. Ou ele vai buscar outras alternativas. Exato. Daí entra todo o aparato do Estado para colher, obviamente, esse dependente até deixar de ser dependente. E a gente entender se vai ter o efeito rebote no cérebro, né? Porque Sim. é aquela coisa que quem é usuário que fala que vai para locais de tratamento, sempre falam que aqueles 3 primeiros dias de abstinência é brutal, esse efeito do corpo ali. Então, será que a vacina vai anular esse efeito também? Exato. E o cara vai sair numa boa ou ele vai ter aquele primeiro momento de impacto muito grande no corpo, de sensação de estar faltando algo para mim? Sim, é um problema futuro, né? A gente não sabe. Mas o município de São Paulo, que é um dos grandes afetados pelo problema do crack, Poxa, já falou que vai liberar um dinheiro, uma verba para pesquisa. Perguntou, quanto você quer que eu libero? Porque esse é um problema público muito sério na cidade de São Paulo. Pô. E se isso aí for factível em curto prazo, vai ser fenomenal para a política pública da cidade de São Paulo, né? Sim. Isso vai estar na biologia, no assunto vacina, sem sombra de dúvida. Assunto vacina cairá, ponto final. Então todo vestibulando, toda vestibulanda precisa entender todo o processo de imunização ativa e ainda, obviamente, comparar o soro, que é a imunização passiva. Então, os vestibulares sempre brincam... Fazendo esse jogo, né? Tentam confundir isso do vestibulando. Aí tem toda uma causa dentro da sociologia da vida que o buraco é muito mais embaixo. Falando em Cracolândia, eu tava vindo para cá. Olha como as coisas vão conectando, né? E ouvindo Rádio Bandeirantes, eu gosto muito de ouvir a Rádio Bandeirantes, falando do problema da Cracolândia,
é que o Estado chegou para acabar com a Cracolândia, um problema de segurança pública, e que esses policiais, alguns policiais, eles estavam prestando serviço de segurança particular. Então, para as lojas na região. Basicamente, eles estão usando o problema ali, e ele, como um funcionário público, não pode fazer esse tipo de trabalho, cobrando dos estabelecimentos para ter uma segurança particular. Então, pode ter um conflito de interesse, por que ele vai solucionar um problema, claro, que depois ele ganha dinheiro ali. É lucrativo para ele. Né? Isso, é milícia. Sim. É milícia. A milícia que a gente acha que só tem em outros lugares. E a gente tem uma exploração da miséria nas redes sociais muito grande, em moradores que moram próximo a essas regiões, vira e mexe, parece com aqueles vídeos daquela horda de viciados invadindo estabelecimentos, fazendo saques, arrastões, e os caras filmando isso porque virou uma coisa corriqueira e o Estado sabe onde acontece, sabe como acontece, mas não atua para fazer nada diferente. Perfeito. É isso, pessoas. Bom, temos mais alguma coisa ou encerramos por aqui? Encerramos por aqui. Fechado. Então, senhores, como semana passada tivemos aí um comentário, né, que foi meio impreciso, porque não leia só o card. Ouça o podcast para ver o que a gente falou a respeito. Faça críticas em cima do que a gente falou. Exato. Não só de uma manchete, não leia só o lead. Entenda toda a notícia. Pro pessoal que acha que a gente estava aqui defendendo Maduro no episódio passado. Ah, teve isso? Ouça o episódio inteiro. Ouça o que foi falado a respeito e como a gente se posicionou, que vai valer a pena. Isso. O mais importante é que a galera não tá deixando passar, não. Se o assunto é mais polêmico, é capaz de vir hoje gente falando que a gente falou mal dos Estados Unidos, que tá defendendo a China, hein? Não é de se duvidar, não. Mas por que a gente tá só, né? A galera muito crítica, muito ofensiva. Não sei por quê, meu. A gente tá sendo bem neutro, bem tranquilo aqui. Poxa, é isso. Bom, vamos lá. Hoje tem futebol, né? Seu time joga. Estamos gravando na quarta-feira. Hoje tem um show às 9h30. Palmeiras da Liberta. E tem um show do Corinthians ou não? Espero que sim. Assim, ou será um show ou será um choro. Não sei qual. Tem Flamengo hoje? Acho que o Flamengo joga amanhã. Não sei se hoje todo mundo joga pela Liberta. Tem Flamengo. O Flamengo vai passar tá brigando ali pelo primeiro. Não, mas também tá enroscado, hein? Ficar em segundo não é bom. Flamengo, por favor, passe em primeiro. Pode trombar depois com algum time mais enjoado. Isso, larga a mão. Bom, é isso. Se você gostou do episódio e quer ver outros, clica, dá um like, ativa o sininho, siga nas redes sociais, mandem suas mensagens, críticas que o Rosante defende mesmo o Maduro, enfim, qualquer coisa do tipo. Estamos aí. E amanhã mesmo feriado. Sem desculpinha, né? Sem desculpinha, porque é feriado. Aliás, vai ouvir tudo ou ver tudo. Porque amanhã é sossegado, feriado, pô. É um descanso aí. Coloca pra todo mundo da família e fala assim, olha o que esses professores do H Plus estão falando. Fechou? Vamos lá. É isso. Muito obrigado. Bom feriado pra você, Rosante. Grande abraço, meu irmão. Bom feriado, Matheus, nosso diretor. Até a próxima. Beijo. Tchau.